Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do JBA News. Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para o financiamento de empreendimentos imobiliários, a securitização imobiliária. Como esse processo funciona e de que forma ele ajuda incorporadoras a captar recursos no mercado de capitais? Quem vai nos explicar tudo isso é o José Barreto, advogado e sócio do JBA, especialista em direito bancário e mercado de capitais. Olá, Barreto, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Bom, então vamos começar a falar sobre esse tema. Para começar, José, eu queria que você pudesse explicar para a gente, para todos que estão te ouvindo, o que é exatamente a securitização imobiliária e como é que ela funciona. Deixa eu dar um passo atrás e explicar como funciona o financiamento à construção de empreendimento imobiliário. Para um incorporador construir um empreendimento imobiliário, você imagina que ele compra terreno, ele tem que fazer investimentos em marketing, ele tem que fazer todo um processo na prefeitura, aprovar projeto, ele tem um investimento de capital, começa a vender as unidades e depois ele tem que subir esse prédio, que ele vai gastar algumas dezenas de milhões de reais, dependendo do tamanho do empreendimento. O que seria o mais natural? E que ainda funciona, mas cada vez menos. Ele vai no banco e pega um financiamento no banco para levantar esse prédio. O banco vai liberando dinheiro e ele vai construindo um empreendimento residencial. O que aconteceu nos últimos anos no Brasil? Esse dinheiro do banco, ele foi escasseando. Os bancos estão cada vez com menos dinheiro para financiar empreendimentos imobiliários, porque o dinheiro do banco para financiar empreendimentos imobiliários é o dinheiro da caderneta de poupança. Ele recebe o dinheiro das pessoas que depositam caderneta de poupança e a regulamentação bancária diz que ele vai usar esse dinheiro para financiar. Mas as pessoas estão aplicando cada vez menos em poupança, cada vez menos. Então, esse dinheiro está acabando. Então, a securitização é a alternativa ao banco no mercado de capitais. Ou seja, o empreendedor ele não vai mais no banco pegar dinheiro, mas ele vai no mercado de capitais. E o que é o mercado de capitais? É o dinheiro de investidores. Não tem o banco no meio do caminho. Você tem pessoas físicas, jurídicas, fundos de pensão, fundos de investimento, investidores, pessoas que colocam seu dinheiro para ganhar, para rentabilizar. Isso é o mercado de capitais. Esse dinheiro está lá disponível para financiar a construção de empreendimentos imobiliários. A securitização é o mecanismo, é a estrutura jurídica para que as pessoas possam levantar dinheiro no mercado de capitais como alternativa ao financiamento bancário. Entendido. E como é que funciona na prática esse processo de securitização? Quais são as principais etapas? Você pensa que a incorporadora ela tem duas formas de acessar esse dinheiro do investidor. Ela pode, imagina a incorporadora XPTO, ela pode ir direto nos investidores, ela pode emitir uma debênture, por exemplo. A debênture é um valor mobiliário de mercado de capitais, que é uma dívida, é uma nota promissória, por exemplo. É como se fosse um título de dívida. É um contrato que ela escreve, emite esse título e pega dinheiro com o investidor. Ocorre que muitas empresas, se não a maioria das empresas, elas não têm governança para acessar dinheiro direto do investidor. Porque para acessar o mercado de capitais exige uma transparência, uma governança, os balanços das empresas têm que ser auditados, exige muita regulamentação para estar pronta para acessar esse dinheiro. Não é simples. São empresas um pouco mais profissionalizadas, mais maduras. Portanto, elas não conseguem acessar o mercado de capitais. A securitização ela vem para suprir essa dificuldade. O que é a securitização? A empresa ela não consegue acessar direto ao investidor. Então, o que ela faz? Existe uma empresa chamada Companhia Securitizadora. É uma empresa. Existem várias no Brasil. Essa companhia securitizadora ela emite um título para o investidor, que chama CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. Ela que emite. O investidor compra esse título e aí a securitizadora pega o dinheiro. Com esse dinheiro, ela vai na incorporadora e ela faz o papel que o banco faria. Ela empresta esse dinheiro para o incorporador fazer a construção. Ou seja, ela é um intermediário entre o mercado de capitais e a incorporadora. Então a incorporadora não está acessando diretamente o mercado de capitais, o que seria muito caro,
Muitas não conseguem, muitas são empresas limitadas. Empresas limitadas têm limitações também para acessar o mercado de capitais. Mas através da securitizadora, ela consegue acessar. Porque a securitizadora, com esse dinheiro, ela vai lá e compra os recebíveis da incorporadora. E aí, ela dá dinheiro para a incorporadora construir um empreendimento. Então, esse é o conceito da securitização. É você criar um intermediador entre a incorporadora e o investidor, de forma que o investidor não precisa seguir todas as legislações, requisitos muito rigorosos, mas consegue acessar de uma forma indireta. Como funciona na prática? Como falei, a incorporadora, a securitizadora, ela emite o título. E esse título, ele vai ser, que a gente fala, lastreado. Ou seja, ele vai ser vinculado a um direito creditório, a um recebível da incorporadora. Normalmente são 2 tipos de recebíveis, o que é muito mais comum. A incorporadora, ela emite uma dívida qualquer. Normalmente a gente fala uma nota comercial. A nota comercial é como se fosse uma nota promissória. Ela é uma dívida, um empréstimo. Ela assina um contrato com a securitizadora. Fala, securitizadora, eu quero pegar dinheiro emprestado. Então vamos dar números. O CRI é de 20 milhões de reais e ele paga juros para o investidor. A securitizadora chega para a incorporadora e faz um contrato de empréstimo de 20 milhões de reais. Esse contrato de empréstimo ele fica colado no CRI. Literalmente. Ele é um espelho. Eles ficam idênticos. Nesse momento, a securitizadora tem uma preocupação em dar segurança para o investidor, o CRI. Então, o contrato de empréstimo que ela faz com a incorporadora tem muitas garantias, várias garantias, e uma das garantias são os contratos de compra e venda de apartamentos ou casas. Então, lembra que a incorporadora está vendendo apartamentos e casas. E ela tem contratos para receber em 3 anos, 10 anos dos compradores. Ela pega esses recebíveis, que a gente chama, que são as parcelas mensais, e ela cede para a securitizadora em garantia. Ela fala, olha, todo o dinheiro agora dos clientes vai para a sua conta, não vai mais para a minha, como garantia do pagamento do investidor. Então a securitizadora dá o dinheiro para a incorporadora, para que ela vá construindo empreendimento, e aí nós que compramos os apartamentos e as unidades das casas, o nosso boleto agora cai na conta da securitizadora, como garantia, além do imóvel também que fica dado em garantia. Você lembra que para você construir um prédio, ele leva 2 anos, né? Demora para construir. Então, a securitizadora, ela vai liberando o dinheiro para a incorporadora à medida que a obra anda. Então, é o que eles chamam de medição. Então, todo mês vai um engenheiro da securitizadora lá na obra e fala, olha, ele fez a fundação esse mês, gastou R$1 milhão. Pode liberar R$1 milhão para ele. Aí, daqui a um mês, ele volta, ele subiu 2 andares. Aí o engenheiro vai avaliar, eles gastaram mais R$2 milhões para subir os 2. Pode liberar mais 2 milhões. Então, eles vão liberando ao longo dos 2 anos o dinheiro para a obra. Porque existe um interesse do investidor que a obra termine, porque só quando terminar a obra é que as pessoas recebem a chave do apartamento e, portanto, quando elas recebem a chave, quem já comprou um apartamento na planta sabe o que você faz. Você recebe as chaves, vai no banco para financiar o saldo do devedor. Você ficou ali 3 anos pagando todo mês para a incorporadora, só que ainda falta 70% do valor do apartamento. Então a gente vai no banco qualquer e fala, olha, agora eu recebi a chave do apartamento, me dá o resto do dinheiro para eu pagar a incorporadora e me financia em 20 anos. E é o que o banco faz. Com esse dinheiro do banco, a incorporadora quita a dívida que ela tinha com a securitizadora. Ela vai lá e paga tudo. E a securitizadora, com esse dinheiro, paga o investidor, o CRI, com juros. Então, esse é o fluxo de funcionamento entre o dinheiro do investidor parcelado enquanto a obra está andando. Quando a obra está pronta, existe o que a gente chama de repasse, que é quando o banco financia o cliente. O repasse paga a incorporadora, que por sua vez paga a securitizadora, que por sua vez paga o investidor. E assim termina o fluxo. Perfeito. Então você explicou aqui para a gente, né, o que acontece após a venda desses recebíveis, né? E também como funciona o pagamento dos investidores, como que eles recebem esse dinheiro de volta. Exatamente. Quais são as principais vantagens
da securitização imobiliária para as incorporadoras e para os investidores? Vamos falar para as incorporadoras primeiro e depois para os investidores. São muitas. Para as incorporadoras, ela é uma fonte de dinheiro praticamente inesgotável. Se você imaginar que no mercado de capitais existem bilhões e bilhões de reais, ou seja, o dinheiro existe. Quando eu falei que o dinheiro está escasseando no banco, no mercado de capitais é o contrário, o dinheiro está aumentando. Esse dinheiro, inclusive, está migrando da caderneta de poupança para o mercado de capitais. É lá que está o dinheiro. Então, é uma fonte inesgotável de recursos. Segundo, outra vantagem para a incorporadora, ela cria um relacionamento com investidores, que não é uma coisa sem mérito. Criar relacionamento com investidores gera um potencial de crescimento para a empresa imenso. Eu já vi essa história algumas vezes. Empresas que eram pequenas e médias começaram a acessar o mercado de capitais e aí foram criando a confiança do investidor, e à medida que eles foram criando confiança, o investidor foi dando mais dinheiro para ele, para novos projetos, e eles financiaram o crescimento daquele empresário. Então aquele empresário que era raiz, que estava ali vendendo almoço para pagar a janta, ele fez um primeiro trabalho com o investidor, deu certo, aí ele foi para o investidor: olha, eu estou precisando agora para o segundo. Poxa, o primeiro deu certo, deixa eu financiar o segundo dele. Terceiro, quarto, quinto. Então ele entra num círculo virtuoso quando ele acerta a mão e ganha a confiança dos investidores, e nesse momento eles financiam o crescimento do empresário de uma forma que pode ser muito importante para o empresário. E existe uma base, né? Os bancos são muito limitados, hoje existe meia dúzia de bancos no Brasil, entre aspas, muito pouco. Investidores no mercado de capitais são centenas ou milhares. Existe um mundo para ser explorado de relacionamentos com investidores. Então, para a incorporadora, é muito importante. Outra vantagem para a incorporadora, como ela está se relacionando com investidores muito profissionais, ela é forçada, no bom sentido, a se profissionalizar. O investidor vai exigir cada vez mais dela uma governança, uma organização interna. Ele vai fazer auditoria nessa empresa, vai querer: olha, eu quero agora que seus balanços sejam auditados, eu quero que você esteja em dia, se organize. É muito comum investidores eles assessorarem indiretamente as empresas a se profissionalizarem, porque quanto mais se profissionaliza, mais barato fica o dinheiro para a empresa. Os juros caem, até que um dia essa empresa se profissionaliza, ganha corpo e abre o capital na bolsa. E aí digamos assim, é o momento ápice do empresário. É quando ele tem ações dele listadas na bolsa. Isso quer dizer que ele está maduro o suficiente para acessar sócios, né, no mercado de capitais. Essa é a vantagem para a incorporadora. Para o investidor, são muitas. O investidor ele tem um mundo de dinheiro que ele precisa aplicar. Então ele precisa de projetos para ele investir. Ele precisa desses projetos. Então, existe hoje no Brasil um excesso de dinheiro procurando bons projetos para serem financiados. Bons projetos. Outra questão é as pessoas físicas no Brasil, elas não pagam imposto de renda sobre os juros que elas recebem no CRI, Certificado de Recebimento Imobiliário. Lembra que todo mundo que aplica dinheiro numa renda fixa, como a gente fala, numa dívida no Brasil, se ele aplica num CDB do banco, se ele aplica numa debênture, se ele aplica num fundo de investimento, ele paga de 15% a 22,5% de imposto de renda sobre os juros que ele recebe, o rendimento. No caso do CRI, é zero. Então, um exemplo matemático muito simples. Se ele aplica num CDB do banco e recebe 10% ao ano de juros, na verdade ele deixa 1,5% para o governo, fica só com 8,5%. A cada R$10, ele deixa 1,50 para o governo e fica com 8,50 para ele. No CRI, ele fica com 100%, ele fica com os 10%, que é muito se você pensar. E então, os fundos imobiliários no Brasil são grandes fundos que eles compram exatamente CRIs. E esses fundos têm pessoas físicas por trás deles, que também têm o mesmo benefício tributário. Então, hoje no Brasil, existem muitos fundos imobiliários imensos, de bilhões de reais, bilhões, com dinheiro para comprar CRIs de incorporadoras para que eles tenham rendimentos altos e isentos de imposto de renda. O CRI também, dependendo do projeto, claro, ele tem mais risco ou menos risco. Então, de fato, normalmente, as incorporadoras que estão
captando, como a gente fala, pela primeira vez, os juros são mais altos, porque eles não são conhecidos do mercado de capitais. Depois que ele vai sendo conhecido, vai ficando mais... a reputação dele vai aumentando, os juros vão caindo. Então, os investidores, eles têm um interesse em conhecer esse mundo de empresas que tem no Brasil para eles poderem investir nelas. Imagino que essa isenção de imposto de renda para as pessoas físicas torna os CRIs extremamente atraente para os investidores, né? Muito. Porque o CRI ele já paga mais, normalmente, que um CDB do banco ou que um título público do governo federal. Ele já paga mais. E ainda mais com a isenção, é mais ainda, uma rentabilidade muito boa. É muito comum a gente ouvir constantemente investidores falando que compraram CRIs, que são lastreados nesses empreendimentos. Em comparação com o crédito imobiliário, por que a securitização imobiliária pode ser uma alternativa mais vantajosa para o financiamento das obras? Pelas razões que eu já expus. Primeiro que o dinheiro está terminando no sistema bancário, está escasseando em relação ao mercado de capitais, estou comparando. Claro que tem dinheiro também, mas a caderneta de poupança, a aplicação caiu. Então, só isso já é uma vantagem, tem mais dinheiro desse lado. Segundo, a base de investidores é muito maior do que no mercado bancário. Eu tenho meia dúzia de bancos de um lado e aqui eu tenho milhares de investidores, milhares de fundos imobiliários, centenas talvez, milhares de pessoas físicas que compram CRIs. Então, eu tenho uma base de captação muito maior, o que é muito mais vantajoso. Claro, você tem mais fontes de recursos. O crédito bancário, por ser dinheiro da caderneta de poupança, quando é da caderneta de poupança, ele é mais barato, porque ela é um juro regulado, digamos assim, né? Ele tem regulação do Banco Central. Só que ele não existe, então não adianta. Ele é barato, mas não tem. Então não adianta eu vou bater na porta do banco e falar, não tenho um empréstimo para te dar, porque eu já vi isso mais de uma vez. A incorporadora vai falar, ninguém quer me emprestar dinheiro. Então, vamos no mercado de capitais que lá tem. O juro vai ser mais alto, principalmente nas primeiras vezes. Depois os juros tendem a cair. E como é que você vê o futuro da securitização imobiliária no Brasil? Você acha que esse tipo de operação tem potencial de crescer ainda mais? Eu respondo da seguinte forma. Primeiro, se nós olharmos a experiência internacional, a securitização imobiliária nos Estados Unidos, por exemplo, ela tem décadas de existência. Eu diria que década de 40, se eu não me engano, já começaram as securitizações imobiliárias nos Estados Unidos e elas são gigantescas. Ou no Brasil, elas não são tão recentes, na verdade. Eu diria que teve um crescimento muito acentuado do CRI para financiar nos últimos 10 anos. Então, esse é um produto que a gente fala de mercado de capitais que já vem crescendo. Ele não é totalmente desconhecido, mas muita gente ainda não conhece. E ele tem futuro por quê? Porque o mercado de capitais ele só tende a crescer. E a regulamentação no Brasil ela é muito sofisticada, ela é boa. Os investidores já estão familiarizados com CRI, porque existe uma coisa de tudo que é novidade, o dinheiro ele é muito preocupado, né? O pessoal diz que dinheiro é medroso. Deixa eu entender melhor aqui. Então, quando o CRI nasceu, não era para todo mundo, era para poucos. Como assim? Deixa eu ver o que é isso. Aí, a medida que ele foi dando certo, opa, dá certo, mais gente foi chegando, Então, hoje ele é um produto conhecido e familiar. E, de novo, à medida que o mercado imobiliário no Brasil ele cresce, é inevitável ele querer acessar esse dinheiro. E o investidor está à procura também. Então, na verdade, esse é um casamento em que as partes estão se procurando. Está faltando a gente colocar os noivos em contato. Bom, a gente vai caminhar para o nosso finalzinho de episódio. E aí, para finalizar, eu queria pedir para o Barreto, então, deixar uma mensagem aqui para as incorporadoras e para os investidores sobre a importância da securitização imobiliária como um instrumento de financiamento. O que você tem a dizer para eles, Barreto? Eu diria o seguinte, se você é um incorporador imobiliário que já tem alguma vivência no mercado, né? Você já fez empreendimentos, que algum histórico investidores vão exigir. Eles vão querer saber qual é a sua história. Algum momento, se você quiser crescer, se quiser prosperar, é inevitável ter algum contato com o mercado de capitais,
Porque é possível fazer tudo com capital próprio? É um crescimento muito mais lento e com um risco muito concentrado. Então, eu recomendo a incorporadores, empreendedores imobiliários, entenderem mais sobre esse projeto, sobre esse produto. Você não precisa fazer já, mas se familiarize, converse. Existe muita informação e existe muito gestor de fundos, muitos investidores que estão dispostos e abertos a começar a criar relacionamentos para que a empresa se prepare, que algum nível de preparo ela tem que ter para acessar. Ela tem que se preparar e leva um tempo, porque olhando médio e longo prazo vale a pena. Olhando médio e longo prazo vale a pena se a empresa tem um projeto de expansão, de crescimento, se ela ela faz bem o que ela faz, que é escolher terreno, montar um projeto e vender. Ela precisa desse parceiro financeiro, que é quem vai dar gasolina para ele colocar esse carro na quinta marcha. É isso que precisa. O investidor está procurando esse bom empreendedor que sabe fazer os projetos e que consegue mostrar com o histórico dele, olha, o que eu coloco, eu vendo. Aí, isso aqui você vai receber, como falei, é uma gasolina ilimitada. Então, é algo que vale a pena conhecer. Eu agradeço muito pelos esclarecimentos, né? Agradeço em nome de todos. Agradeço também para quem está aqui nos ouvindo até o final desse episódio. E convido a todos que continuem acompanhando o JBA News. Não percam os próximos episódios, a gente vai continuar explorando esses temas essenciais para o mercado de capitais e para o setor imobiliário. Inclusive, a gente gravou um episódio anterior falando mais sobre garantias, né, Barreto? E já está disponível no nosso canal do YouTube. Por favor, acompanhem por lá e até a próxima. Tchau, obrigado.